O que ocorre nesse caso? Então, já que todos os projetos passam pela sua comissão, dentro do que a gente está falando sobre inteligência política, isso é uma questão de preparo, de assessoria, de alguém para dar um suporte. Que nota o senhor daria para a casa, de uma forma geral, a título de inteligência política, de preparo, vamos tirar até inteligência, de preparo para esse tipo de função, de criar um projeto de lei? Que nota o senhor daria a casa? Até porque as pessoas que são eleitas, como eu fui eleito pastor. No meu caso, né, eu fiz faculdade na vida e tal, então a coisa ficou um pouquinho mais fácil e tal. Mas, de repente, tem uns que não. Você vê que a pessoa, de fato, é uma pessoa do social, mas tem certa dificuldade com as redações. Mas, às vezes, o cara usa a autoridade para impor. E aí passa uma coisa ou outra. Mas, em geral, eles fazem, né, dentro do processo que o assessor, né, orienta. Eu diria que teria, né, dentro de um contexto, né, geral, aí uma nota 9, 9,5 por aí. Então, estamos bem. Estamos. O Rio de Janeiro, Diogo, eu falo isso você vê que dificilmente você vê qualquer escândalo aí em relação à Câmara do Rio de Janeiro. Em geral, né, a mídia, né, a mídia vive de falar mal. Então a mídia, ainda mais se tratar de política, vai procurar o erro. Vai procurar e fica falando e tal, mas você não vê escândalo. Procura aí, você que é jornalista ligado a isso, procura para você ver escândalos, né, na Câmara do Rio de Janeiro, que foi para a Justiça e que a polícia fez. A polícia pode ter vindo e já veio aqui nessas épocas que eu tive aqui, por questão pessoal do vereador A, B ou C. Mas não pelo exercício da função. Não pelo exercício da função, não pela casa. Essa casa, ela, em relação, né, a tantas outras aí, quer dizer, ela é nota 10 comparando com outras. Eu estou comparando com ela mesma. Comparando com outras, ela é nota 10. Eu falo muito isso. As pessoas aqui são muito profissionais. O nosso presidente aqui, o Jorge Felipe, ele tem, se não me engano, 6 mandatos. Pegando esse termo aí que a gente está falando um pouco de qualidade, para o senhor, corrupção e incompetência, como é que funciona isso na política, na visão nacional, saindo do foco Câmara do Rio? Corrupção e incompetência. Ou incompetência. O que pesa mais para a sociedade? Porque hoje a gente vê que o eleitor, ele vota por carisma, como o senhor falou. O cara é um líder social, mas às vezes ele não tem total habilidade para administrar. E aí, algumas vezes, isso não combina muito as promessas de campanha com a execução, porque ele promete pelo carisma e não consegue executar pela competência. O que pesa mais hoje para o povo brasileiro? É a corrupção ou algum caso de incompetência que ocorre? Eu acho, Diogo, que não é nenhuma coisa nem outra. Eu acho que é o caráter. O fato da pessoa ser carismática e falar com todo mundo e tal, isso não comprova o caráter desta pessoa. E quando a pessoa, mesmo sem grandes competências, quando ela vai para certos lugares, né, e nós temos um exemplo aí, né, do nosso ex-presidente Lula, que é uma pessoa muito inteligente e não tem competência, gente, cada tem estudo, tem competência e tal, de coisa nenhuma, mas é uma pessoa que, né, na época dele, quer dizer, ele procurou, né, se assessorar de pessoas capacitadas, que fez a coisa andar. Agora, se depois se corromperam, isso é outra história, tem a ver com o caráter. Ou seja, então a corrupção, na verdade, ela advém do caráter da pessoa e não da incompetência. Porque quando você coloca uma pessoa incompetente, mas ela se associa a pessoas competentes, certamente a coisa vai dar certo, como eu fiz isso aqui. Quando eu pastor, eu tive acesso a um mandato, né, de um município do Rio de Janeiro, na época nós éramos 42, hoje somos 51, o que é que eu fiz? Eu digo, eu sou pastor, como é que eu vou para lá e eu vou ficar, como eu falei no discurso, eu digo, perfeito idiota eu não sou, mas idiota eu sou, como é que eu vou fazer? Aí o que é que eu fiz? Eu peguei o Dr. Mauro Barata,